Maduro preso. Coelho, fica aqui comigo nesse nosso primeiro encontro com justiça do dia, que eu vou explicar para você tudo sobre isso. Em primeiro lugar, eu não julgo que houve um ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela. Eu acho que houve uma operação dos Estados Unidos a favor da Venezuela. Nós temos sempre que comemorar quando um ditador sanguinário cai, né? E foi o que aconteceu hoje. Você perguntou, isso vai nos atingir? Já está nos atingindo. Já chegou o Cone Sul. Já chegou o Cone Sul porque a Argentina dos Kirchner era uma Argentina muito próxima da China. E houve uma total substituição da relação estratégica, doutrinária, pelos Estados Unidos. Então, eu diria que nós estamos vendo esse predomínio, esse enlist, engage e expand acontecendo de fato. Vai chegar ao Brasil, o percurso é Venezuela, rapidamente, depois Colômbia no ciclo eleitoral, e vai chegar ao Brasil. E vai chegar ao Brasil por uma linha, talvez não convencional, né? Crime organizado transnacional. Que está mencionado lá explicitamente. Está mencionado explicitamente porque migração, crime organizado, recuperação da pujança econômica e Américas para os países americanos. E tem um país que não foi mencionado aqui, é China, claro que é o foco, mas é Irã também. O Irã estava muito forte, ainda está na Venezuela, mas foi, claro, dilapidada a condição ofensiva do Irã com os ataques israelo-americanos, os 12 dias lá que destruíram o programa nuclear. Galera, cadê o tal do local de fala que a esquerda tanto usa contra nós? Porque agora o venezuelano não pode falar pelo venezuelano. A esquerda quer ditar como o venezuelano deve reagir à prisão de Nicolás Maduro. Sendo que, peraí, não foi nenhum, nem dois, nem três, nem quatro vídeos que eu vi de venezuelanos fazendo ranananan, comemorando a prisão de Maduro, acordando seus familiares, acordate, porque Nicolás Maduro foi preso, indo pra rua, comemorar, levantar a bandeira, na Argentina, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, mas não. Quem sabe mesmo como os venezuelanos devem reagir agora é a esquerda. A esquerda que sempre diz defender a liberdade, agora está contrário às pessoas a comemorarem por liberdade. E eles não estão felizes somente porque os Estados Unidos, ou foi o Trump que foi lá e capturou Maduro, ou porque eles explodiram lá Caracas. Não. Sabe por que eles estão felizes? Porque eles prenderam o responsável por 36.800 vítimas de tortura e violência estatal, 18.305 presos políticos, 10.000 execuções extrajudiciais, 468 assassinatos em protestos. Que isso? 8.000 casos registrados de violações de direitos humanos, 8 milhões de venezuelanos que foram obrigados a sair das suas próprias casas, 400 meios de comunicações censurados e fechados, 50% da população está em extrema pobreza. Três eleições presidenciáveis sem reconhecimento oficial e internacional. Sabe quanto é o salário mínimo? $3. E milhares de famílias que não se viam há anos. Sabe por que eles estão felizes? Porque é um suspiro de liberdade. É o primeiro passo para eles retomarem o seu país, ponto. E aí agora estão dizendo que os Estados Unidos irá explorar o petróleo. Peraí. Você acha que já não estava sendo explorado para o Nicolás Maduro e somente elite? Porque o povo estava na miséria. E o povo, com os Estados Unidos agora, não é que eles vão tirar eles de usufruir esse petróleo. Eles nunca tiveram, porque Nicolás Maduro nunca usou isso em favor do seu povo. Então, deixa os venezuelanos comemorarem, deixa eles sentirem um pouco do gosto do primeiro passo da liberdade. E por fim, Maduro, a sua prisão já fez muito feliz os venezuelanos. E você lembra do seu melhor amigo Lula? Pois é, tá na hora de dedurar. E se você dedurar ele, pode ter certeza, vai ter uma grande festa aqui também dos brasileiros. Viva la libertad! Sabe por que os Estados Unidos vai ter que assumir o controle político da Venezuela? Eu vou explicar de uma forma muito simples para você entender. Tá acontecendo a situação na Venezuela e você vê, por exemplo, que aqui no Brasil tem um monte de político, como Eduardo Leite, como Lula e tantos outros, falando e replicando absurdos. E vocês podem perceber que quem curte, compartilha o que aquele cara fala, o que esses caras estão falando, são pessoas que estão com cargos públicos, têm medo de perder o carguinho, fazem parte do mesmo grupo político e não podem desagradar esses caras. Na Venezuela, a Nicolás Maduro ele só tem base para governar porque tem muito de gente que é beneficiado com a desgraça do povo. São essas pessoas que, independente de princípios, independente do que está acontecendo, elas estão preocupadas em cuidado delas. Assim como no Brasil você vê essas pessoas relativizando uma ditadura porque elas têm que agradar a posição do líder delas. Eduardo Leite é um grande exemplo. Não, Rony, mas é que os Estados Unidos invadiu a Venezuela por causa do petróleo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Todo mundo que abre a boca pra dizer isso, deixa eu te dizer um segredinho. Você não tá inventando a roda. A gente sabe que tem isso também. O próprio Trump falou ontem que sabe disso, que os Estados Unidos vão investir na questão do petróleo da Venezuela. A gente sabe.
Mas sabe qual que é a nossa questão quanto a tudo isso? Quando você for no mercado e você for atendido por um venezuelano, quando você for numa farmácia e for atendido por um venezuelano, pergunta para ele como a soberania da Venezuela e a maior reserva de petróleo da Venezuela melhorou a vida dele. Pergunta para todos os refugiados. Pergunta para as famílias das pessoas que morreram lutando contra esse regime ditatorial. Pergunta se a soberania justifica passar com um jipe em cima de manifestantes ou perseguir opositores. Pergunta para eles o quanto que esse petróleo vale para esse povo. Pergunta para eles se eles não dariam todo o petróleo que eles têm em troca de liberdade e de uma vida melhor. Pergunta, seu hipócrita. Pergunta, seu canalha. Pergunta lá, seu covarde. É muito bom ser atendido, né? No supermercado, na farmácia, por um povo refugiado que só tá aqui fugindo de uma ditadura, enquanto você vem me falar de petróleo. A gente sabe que também tem a ver com petróleo. A gente sabe que também tem a ver com a guerra econômica. E a gente sabe, como eu disse, o próprio Trump falou, nós vamos assumir e vamos fazer um grande investimento na questão energética na Venezuela. E sabe o que isso vai gerar? Emprego, renda, exportação, fim dos embargos, fim de uma ditadura e liberdade de um povo. Um povo que ganha 50 centavos de dólares por mês para poder comer, para poder se vestir, para poder ir no hospital. Sabe por que as ditaduras existem, seus covardes? É porque tem pessoas como vocês que estão em cargos públicos que assumem qualquer coisa, assumem qualquer discurso, inclusive pró-ditador, para agradar o chefinho de vocês. Aqui na minha cidade eu ouvi alguns, e é muito bom que esse tipo de opinião vaze, porque eu sempre presto muita atenção nos princípios. E vai por mim, eu vou fazer de tudo para tirar muita gente da vida pública. Não é mais especulação jornalística. O Trump afirmou que os Estados Unidos irá reger a Venezuela até a transição completa. Agora faz sentido, Max, o pronunciamento desesperado do Lula. O Lula realmente está desesperado. Agora faz sentido você ter uma reunião do Lula com os seus ministros de emergência numa base militar. Isso explica, Max, por que ele não está mais na praiazinha lá curtindo. Por que a reunião não foi celularzinho? Porque, querendo ou não, é bom que vocês saibam, o Brasil ia dar guarida para o Maduro. O Brasil iria, por debaixo dos panos, não na linguagem diplomática, apoiar a invasão da Guiana Francesa. Das Guianas. Que o Maduro queria fazer. Então agora nós estamos diante de uma mudança drástica, não só na Venezuela, mas como em toda a América Latina. Esse caso da Venezuela é uma grande escola para nós brasileiros. Vejam como a ditadura ela é destrutível. O regime Maduro caiu, Maduro foi preso, mas o regime chavismo continua de pé. O primeiro escalão do Maduro continua na direção e no governo do país. Vejam como a ditadura ela vai se enraizando em todas as estruturas do país. Os venezuelanos terão muito trabalho para conseguir romper com essa ditadura. Vejam com seus próprios olhos. A Suprema Corte da Venezuela, que faz parte desse regime ditatorial, os ministros que lá estão foram colocados pelo chavismo, pelo Maduro, já deram continuidade ao regime. Suprema Corte da Venezuela ordena que a vice do Maduro assuma a presidência. A vice-presidente de Maduro deve assumir o cargo de forma interina após a operação militar dos Estados Unidos. Gente, o regime ditatorial permanece intacto na Venezuela. Está aqui, a ditadora do Maduro assume a ditadura. O Tribunal Supremo da Venezuela ordenou neste sábado que a vice-presidente assuma de forma interina os poderes de Nicolás Maduro, preso pelos Estados Unidos. A decisão judicial determinou que ela assumirá o cargo de presidente da República a fim de garantir, leia isso aqui, a continuidade administrativa e a defesa integral da nação. O STF deles acrescentou ainda que o tribunal irá debater a questão a fim de determinar o quadro jurídico aplicável para garantir a continuidade do Estado, a administração do governo e a defesa da soberania. Acho que eu já ouvi recentemente essa frase aqui no Brasil, face à ausência forçada do presidente da República. A ditadora, que assumiu a ditadura, pediu calma e afirmou que a Venezuela nunca será colônia de nenhuma nação. Disse ainda que Nicolás Maduro continua sendo o único presidente do país e classificou sua captura como um sequestro. Será que aqui no Brasil seria diferente? Nós temos a nossa Suprema Corte hoje 10 ministros. Olha só, 4 deles foram colocados pelo Lula, tá?
Carmen Lúcia em 2006, Dias Toffoli em 2009, Cristiano Zanin em 2023, Flávio Dino em 2024. 4 colocados pelo Lula e 2 colocados pela Dilma, Luiz Fux e Edson Fachin. Então, 4, 5, 6 dos 10 ministros foram colocados pelo PT. Gilmar Mendes foi colocado pelo PSDB e Alexandre de Moraes foi colocado pelo Michel Temer, MDB. Vejam, então, como o regime ele é destrutível. Ele vem e se enraiza em todas as estruturas. Ele domina o poder judiciário, ele domina o poder legislativo, primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão. Isso que está acontecendo na Venezuela me parece um retrato exato do que nós já temos no Brasil. A nossa Suprema Corte hoje tem maioria colocada pelo PT, como se fosse o chavismo da Venezuela. E até o PSDB deu um pronunciamento oficial, o Aécio Neves, repudiando a ação na Venezuela. Gente, trata-se, em verdade, de uma grande estrutura que, para ser rompida, demora anos. Então, não será tão simples assim. Tirou Maduro, o povo está liberto. Vejam, isso é tão verdade que não há manifestação do povo na Venezuela. Nós estamos vendo vários vídeos de venezuelanos comemorando a queda do Maduro por todo o mundo. Na Argentina, na Europa, nos Estados Unidos. Agora, tem algum vídeo dentro da Venezuela? Nenhum vídeo de venezuelanos dentro da Venezuela comemorando. Por quê? Porque o regime está ativo e segue normalmente. A Guarda Nacional está nas ruas, oprimindo normalmente o povo. Então a dúvida que fica é, os Estados Unidos apenas prenderam Maduro ou os Estados Unidos vão enfrentar o regime chavista? Os Estados Unidos apenas prenderam Maduro ou querem libertar o povo da Venezuela? Fato é que isso que está acontecendo na Venezuela é uma escola para nós brasileiros. Nós não podemos permitir que nosso Brasil chegue nesse status. Nós precisamos, neste ano de 2026, expurgar o Lula, o PT, PSDB, MDB, toda a sua trupe do nosso país, antes que seja tarde demais. Não podemos nos curvar a essa tirania. Festa da virada ainda não teve, não a virada necessária e pela qual o Brasil espera há tanto tempo. O ano novo, assim, com hífen e maiúsculas, passou. Apenas uma mudança no calendário se estabeleceu. Um novo dia, um novo mês, um novo ano. A festa particular de cada um, na bagunça que não tem fim, nada teve de antecipadora de um novo tempo. Um novo tempo de verdade para o país do futuro que nunca chega. O ano novo, assim, com hífen e minúsculas, foi o começo do quê? O primeiro dia de 2026 teve a posse do novo prefeito de Nova York. O comunista Zoran Mandani fez o juramento com a mão sobre o Corão, o livro sagrado do Islã. O primeiro muçulmano à frente da maior cidade dos Estados Unidos já indicou como conselheiro-geral de Nova York o advogado Hanzi Kassem, um ativista anti-Israel que defendeu terroristas da Al-Qaeda. No Brasil, a Caixa Econômica Federal não conseguiu fazer o sorteio da Mega da Virada no último dia de 2025. Ficou mesmo para o primeiro dia de 2026. O volume de apostas foi muito grande e o sistema do banco, que não é infalível como o do TSE, não deu conta. Houve 6 ganhadores. Dessa vez, o bolão dos servidores ligados à liderança do PT na Câmara dos Deputados acertou apenas a quadra. Em 2019, o grupo ganhou o prêmio máximo, R$ 2.400.000 para cada um dos 49 participantes. Jair Bolsonaro voltou à prisão. Ele estava internado desde a véspera de Natal e passou por 3 procedimentos cirúrgicos. Recebeu alta hospitalar no primeiro dia do ano e Alexandre de Moraes, naquele clima de confraternização com o mal que o caracteriza, não quis saber de prisão domiciliar de natureza humanitária. Assim, a coleção de injustiças e de atos persecutórios que começou em 2019 com o inquérito do fim do mundo não se desfez como mágica na noite da virada. O ano novo, assim, sem hífen e com minúsculas,
Tem de novo Felipe Martins atrás das grades. Ele foi denunciado por fazer uma pesquisa no LinkedIn. Sua ficha criminal não para de crescer. Seus crimes são gravíssimos. Ajeitar a lapela do paletó, pegar um Uber, não viajar para os Estados Unidos, não participar de reuniões golpistas, não fazer e não assinar uma minuta do golpe, não inventar uma delação. Não era isso que eu queria para a primeira coluna de 2026. E me pergunto, até quando o ano novo é novo? Que novidades podem transformá-lo e transformar os próximos anos, as próximas décadas? As vítimas são cada vez mais vítimas. O ódio contra elas não se extingue, pois ao sacrifício iremos, neste ano e no outro e no outro, ainda com esperança na restauração da justiça dos homens e sempre com fé total na justiça de Deus. E aí o Flávio Bolsonaro colocou a imagem para você ver de novo Maduro com outra roupa, dessa vez a camisinha polo básica, né? Com a jaquetinha azul, Ralph Lauren, cabelo na régua, bigode bem feito. Você vê que com certeza o Maduro... Gente, olha só, isso aqui foi de manhã cedo. Não, o Maduro foi pego de manhã cedo. O Maduro, esse cara assim, né? Testosterona alta, tudo mais. Você vê que o Maduro tá sem barba, não. Você vê que uma coisa foi organizada, né? Chegaram, bateram na porta. Perguntou, Maduro, tá com a mala feita? Não, o Maduro tá se aprontando, né? Acordou cedo. Pegou a Raider, todo arrumadinho. Foi lá, fez a barba, deixou só o bigode bem arrumadinho. Pra ficar bonito, né, velho? Eu tô emocionado. E o Flávio Bolsonaro diz, né? O Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo. Tráfico internacional de drogas, armas, lavagem de dinheiro, suporte a quem toca o terror, ditaduras, eleições fraudadas. Pois é. Pois é. Mas, e eu não acho que isso é loucura por completo, não, viu? Você pensar, né? O Carvajal já falou aí que a Venezuela e outros países que já foram dominados pela esquerda na América Latina, tipo o Brasil, né? Tiveram relações muito estranhas. Vai que o Maduro aí resolve contar quem é o Lula. É coisa, hein? Mas vamos lá. Tá vendo? Você viu que foram várias fotos do Maduro preso, né? Essa aqui, primeira do Maduro, gente, isso aqui foi logo de manhã cedo. Pô, isso aqui, sei lá, não era nem 7 da manhã no Brasil, já tinha essa foto aí já. Lembrando que o Brasil, eu não sei quantas horas à frente da Venezuela o Brasil está. Deixa eu perguntar aqui pra ver rapidinho. Horário Caracas. Deixa eu ver que horas são em Caracas agora. Agora são 5h52. Caracas está 1 hora antes do Brasil. Então deve ser por isso que não tava de noite. Boa. Boa, Madurinho. Boa. Boa, companheiro Maduro. Enfim. Gente, sei lá, 7 e pouca da manhã, pô. Já tava essa foto rodando na rede social. E por que eu tô frisando isso? Porque agora a gente tem que começar a falar a turma da esquerda, né? Dos nossos lunáticos. Os lunáticos de esquerda. Se a direita tem uns intergalácticos, a esquerda tem um lunático. Sobrou nada pro Pepe Escobar. Meu Deus do céu. Pepinho ontem tava sem chão. Pepinho só escreve em inglês no Twitter. Eu sei que a maior parte... Ou talvez a maior parte não. Eu sei que tem muita gente que não entende, não se preocupe. Aqui é só pra mostrar pra vocês a postagem original. Às 7h53 da manhã, quando não faltava mais foto do Maduro preso. Já todo mundo sabia que o Maduro tava preso. Aí tava lá o Pepinho, ó. Vou mostrar a tradução agora. Leia com atenção. Vamos ver, né? Leia com atenção. Apesar de vários relatos vindos dos Estados Unidos, as alegações de sequestro do Madurinho e sua esposa são bastante inverossímeis. Já tá preso, acorrentado, enjaulado. É fake news. O ministro da Defesa deu declarações à imprensa há alguns minutos e não mencionou nada do tipo, tá vendo aí? E fontes próximas a Maduro acabaram de informar que ele está são e salvo. Ele realmente tá são e salvo, tá arrumadinho de Raider, jaquetinha Ralph Lauren. Levou 4 mudas de roupa, rapaz. Esta pode ser uma campanha de desinformação com o objetivo de levá-lo a cometer o menor erro para matá-lo. Precisamos ficar em alerta. Vamos ficar em alerta, gente. A gente tem que ficar em alerta. Sobrou nada pra esquerda, velho. Meu Deus do céu. Olha o que se tornou a esquerda. Olha o que se tornou a esquerda. Rapaz, que vergonha. Meu Deus do céu. A foto, assim, e os caras não querendo acreditar na foto, velho. Eu falei, meu Deus do céu. Teve gente de esquerda que falou que aquela foto ali,
né? Já que tinha Ralph Lauren, aquela foto era inteligência artificial. Vocês acreditam nisso? Aí, vamos relembrar e viver, né? Agora, dia 8 mês passado, tem nem um mês. Invasão na Venezuela causaria algo semelhante ao Vietnã. Então foi uma guerra que durou anos, né? E aí a guerra do Vietnã na América Latina durou menos de 2 horas. Na verdade durou 3 horas. Né? Sobrou nada pro Celso Amorim. Meu Deus. Coitadinho do Celso Amorim. Não, porque vai causar um conflito regional. Não causou não. Maduro já tá preso já. Tá lá nos Estados Unidos. Passeando. Foi dar um abraço no Mickey. Aí aqui foi um tempinho mais atrás. 19 de agosto. Os Estados Unidos não têm a menor chance numa investida bélica contra a Venezuela sem o apoio de Brasil e Colômbia. Se tentar, vai passar vergonha. É mesmo, viu? Eita vergonha que passou. Eita vergonha doida. E pra você não achar que esse tipo de maluquice fica restrito a petista, olha aqui, ó. Se bem que a Mira Leitão também é petista, né? Os Estados Unidos não têm a menor chance de ser bem sucedido ao atacar a Venezuela sem apoio de Brasil e Colômbia. Se tentar, era passar vergonha. Pelo menos foi o Flávio Gordon postando aqui, né? Essa linda imagem. Pois é. Aí falando dela, e a gente começar a falar do companheiro Lula. Leitão estavam ontem lacrando na Globo News, né? Leitão sobre falar de Trump? Retrocesso de 215 anos e risco para outros países. É retrocesso, viu? Tu tem um ditador sanguinário, né? Destruindo um país, perseguindo pessoas, e o errado é o Trump. O Trump. E aí a Mira Leitão destacou que o governo brasileiro não defende Maduro. Pra ninguém falar que o Lula tá do lado do Maduro não, viu, gente? E o pior é que realmente o Lula, nem citar o Maduro, o Lula conseguiu. Mas considera que o que foi feito na Venezuela é ilegalidade e um desrespeito internacional. É aquela foto, né? Deixa eu fingir aqui que eu tô indignado, deixa eu fingir que não tem um acordão. Muita gente pontuando, né? Que a Magnitsky apareceu ontem, né? A queda da Magnitsky apareceu ontem. William Vac, posicionamento do Brasil sobre Venezuela é voz sem eco. Exatamente. Lula fez uma fala protocolar, ninguém liga. É só para ele fingir e, sabe, manter os petistas entretidos. Em relação ao Brasil, William Vac foi enfático ao afirmar que o país transformou-se numa voz sem eco. O Brasil nunca teve eco na voz. Segundo ele, o Brasil, apesar de ser uma potência média com território extenso e histórico de liderança na América do Sul, adota atualmente posturas diplomáticas de anão. William Vac apontou que o Brasil perdeu qualquer chance de ter influência sobre a Venezuela quando deu um lustro de legitimidade ao roubo eleitoral praticado por Maduro recentemente. Ele mencionou que Lula foi chutado nos fundilhos por Maduro diversas vezes e criticou o apego do presidente brasileiro a ideias anciãs, relacionadas ao chavismo, algo que, segundo ele, vem mais de 20 anos. Vem de mais de 20 anos. Aí tá aqui a fala oficial do Lula. Falou e não falou nada. Não falou do Trump, não falou do Maduro. Falou só em termos genéricos, só para manter os petistas, né? Entretidos, para fingir ainda que é de esquerda. Os bombardeiros em território venezuelano e a captura do seu presidente. Quem é o presidente da Venezuela, Lula? Nem o Maduro, Lula. Tu não consegue escrever o nome do Maduro. Ultrapassam uma linha inaceitável, tá? E aí? Esses atos representa uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional. Atacar países em flagrante violação de direito internacional é o primeiro passo para um mundo de violência, causa estabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo. Tipo, quando a Rússia entrou na Ucrânia também, né? Não, aí não, né? Aí não pode falar isso, que o Lulinha vai discordar. Ontem foi engraçado, nem botei aqui, a galera foi perguntar pro Zelensky. E aí, Zelensky, tu concorda com o Trump? E aí ele ficou meio assim, né? Falou, não, se o Trump entrou lá, acho que o Trump sabe do que tá fazendo. Vai lá falar mal do Trump, miserável. A condenação ao uso da força é consistente com a posição que
A condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em seus países e regiões. A ação lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe e ameaça a preservação da região como zona de paz. A comunidade internacional, por meio da ONU, chama a ONU, nada. Não interfere em nada, porque normalmente vai fazer uma votação e se decidir por uma coisa, qualquer país aí mesmo do conselho mesmo para valer pode vetar. Então não vai ter nada. No máximo vai ser uma nota de repúdio. Enfim, a ONU precisa responder de forma vigorosa esse episódio. Lula já deixou claro, não vai fazer nada. Não vai fazer. Não se preocupem, gente, não vai acontecer nada. Fiquem de boa aí, já estamos aqui, né? Nota de repúdio e vida que segue. O Metrópolis noticiava, né? Governo Lula convoca reunião de emergência após Trump capturar Maduro. Pois é, pra decidir, né? A decisão é assim, ó, fica todo mundo calado aí, viu? Pra não falar besteira e depois queimar meu filme. A gringa Brasília ontem tava demais. Ela começa nisso do dia sem querer crer que o Maduro foi preso. Aí depois ela ficou puta com Lula. Aí depois ela se indignou com alguma coisa. No final do dia ela já tava assim, rapaz, e aí, véio, cadê a Rússia e a China? Não pode só falar, tem que fazer alguma coisa. Não fizeram nada, não vão fazer nada. Sobrou nada pra gringa. Depois de ter vetado a Venezuela no BRICS, questionado a vitória de Maduro e demandado as ridículas atas seguindo o roteiro da Open Society, o canalha Lula agora irá condenar o ataque dos Estados Unidos. Ações versus palavras. Nisso, o farsante do Lula é um expert. Lula adota cautela, né, sobre a Venezuela para não contaminar a relação com Trump, né? Pelo amor de Deus, gente. O Lula tem outra... Acabou agora, pô. Revogou a Magnitsky. Tá no pacote. Apesar de criticar bombardeios, nota de Lula não fez uma defesa explícita de Maduro nem ataques diretos a Trump. Esse nome valente, hein? Ah, meu Deus do céu. Confia que o Lula, né, é um amigo do Maduro. Análise. Ofensiva dos Estados Unidos na Venezuela ameaça bom momento de relação entre Lula e Trump. Brasileiro ainda negocia com o americano derrubada de tarifas e revisão do cancelamento de vistos de autoridades. E o Vinícius diz, né? E aí? Lula vai ficar de mal de Trump? E se rolar uma delação, hein? Como é que vai ficar a amizade? Saindo já um tiquinho do Lula, mas ainda falando dele, para falarmos de outros países. Nosso amigo, o Léo Atush, meu querido. Macron defende sequestro de Maduro e posse de Edmundo Gonzalez. Sobrou nada, rapaz. Sobrou nada pro PT. E aí o Paulo Nogueira Batista Júnior, que foi indicado pro Banco dos BRICS pelo Lula. Não, acho que foi indicado pelo Lula pro FMI e a Dilma que indicou ele pro Banco dos BRICS. Mas enfim, indicado para assentos nos principais bancos internacionais, né? Sei lá, multilaterais. Esse é aquele que Lula chama de amigo? Eita, rapaz, não sobrou nada. Ficha tá caindo, hein? Ficha tá caindo pra quem é Lula. Eu coloquei, né? Que delícia ver o indicado do Lula pro Banco do BRICS, acordar pra vida e ver que Lula é um traidor da causa. Lula sempre foi esquerda permitida, a esquerda que o Gober e a Cia gostam, pai dos banqueiros, neoliberal, vassalo do Biden e do Macron. Que é pro petista ficar logo nervoso. Aí falando de outros países, esses 5 são os mais importantes, a ficha começou a cair, gente, pro petismo. O perfil aqui é grande se pensar a história. Vai me desculpar, mas dizer que Rússia e a China não podiam fazer nada além de emitir nota de repúdio é um troço ridículo. Pois é, né? Não fizeram nada. E não vão fazer nada. Não vão fazer. Mas vão mesmo procurar uma briga no outro lado do mundo. Vai fazer o quê? Vai mandar um avião pra cá pra lutar pelo Maduro? Essa menina pagou a postagem. Eu sabia que ela ia pagar, por isso que eu bati o print.
Não acredito que China e Rússia vão assistir a mais um ponto de petróleo perdido para os Estados Unidos e Israel. Ano passado eles perderam a Síria, a Venezuela é ainda mais estratégia. Entubar essa vai ser caro pra cacete. Isso daqui, ó, eu fiz essa postagem 8h30 da manhã, tinha 1 hora no ar. E realmente China e Rússia não fizeram nada a não ser Rússia condena ato e pede diálogo. Tá igual o Lula, né? Precisamos de diálogo. Precisamos de diálogo. E a China pede que os Estados Unidos garantam sua segurança e libertem o Maduro. Sobrou nada, viu, pro PT? Sobrou nada. Política externa, gente, no final do dia, na boa mesmo, ninguém liga pra ninguém. O pessoal só se preocupa com si mesmo. E só e somente só. Ainda falando da Rússia e da China, sem querer pirraçar o Farinazo. Farinazo vai explicar aqui, né? A potência do arsenal venezuelano. O Trump. Ameaça aí, Trump. Entrar na Venezuela pra você ver. Não dei risada do Farinazo, não, viu? As reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos. Então, para isso, precisa de uma defesa aérea de longo alcance. O sistema de defesa aérea da Venezuela, eles têm condição de cobrir quase todo o território venezuelano. Com o adicional de que, além de como é um sistema móvel e o terreno venezuelano é um terreno acidentado, além de ter selva, você nunca vai saber onde eles estão. É uma verdade. As reservas estratégicas de petróleo, eles estão. É uma selva. Você nunca vai saber onde eles estão. Você nunca vai saber onde eles estão. Pois é, né? Aí entraram lá, pegaram o Maduro, ainda deixaram ele fazer a malinha, fazer a barba, deixar só o bigode na régua. Sobrou nada, velho, pro Farinazo. Piadas à parte, falando agora um pouco mais sério, o Arthur fala assim, ó. Depois de zoar muito, né, os comunas e o Maduro, alguns pontos sobre a operação americana. Primeiro, a humilhação para a Rússia e para a China. E por quê? A Venezuela possuía um dos mais avançados e importantes sistemas de defesa aérea integrados da América Latina. 12 lançadores S-300VM Anten 2500, representando o principal sistema de mísseis terra-ar de longo alcance, que são da Rússia, né? Com alcances de engajamento teórico de 250 quilômetros. 9 baterias de mísseis de médio alcance Buk M2E, capazes de enfrentar alvos a 45 km. Vários sistemas de curto alcance Pechora 2M para defesa pontual e um esquadrão de caças de superioridade aérea, a Su-30 Mk2 Flanker-G. Nada disso funcionou. Não conseguiram dar um único tiro e nenhuma aeronave americana foi atingida. A Rússia vendeu $1 bilhão desses armamentos para a Venezuela, para a Turquia, para a China. Os Estados Unidos entraram para nada. Além disso, imagina o Xi Jinping, que emprestou $60 bilhões para a Venezuela. Em 30 minutos, Trump humilhou Putin, Xi, mostrando por que é o maior exército do planeta. Tudo isso vai ser assunto no próximo G Economia. Vai no aí, né? Próxima sexta. Sobrou nada pros comuns, né, velho? E outro país também, né? O Irã condena o ataque e fala em grave violação da soberania. E o governo iraniano pede também que o Conselho de Segurança da ONU haja imediatamente. Aí os Estados Unidos tem assento, né? Titular. É só vetar, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. 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 No final do dia, sabe? Você vê no Brasil um monte de gente de esquerda e fica aí lutando uma luta ideológica imaginária, tratando aí países como aliados imaginários que vão ajudá-los a promover a revolução socialista. E Lula é o grande nome que vai levar... é realmente o comunismo utópico. Espero que essas pessoas comecem a acordar para a vida, sabe? Pelo menos entender que eles estão sozinhos. Que se eles forem querer realmente fazer uma revolução, vai ter que ser eles. Mas que você tem, né? São web comunistas. Como a própria esquerda chama alguns de seus membros, como o nosso amigo Jones Manuel, constantemente chamado de web comunista. É revolucionário de sofá. Sofá não, do teclado. Que revolução que a gente vai fazer? E o Fábio Reis comenta, né? A mentira do mundo multipolar e do sul global, solidário entre si, foi exposta esta madrugada. A verdade se sobrepõe à propaganda. No sistema interestatal é cada um por si
E quem não sobe, cai. Papinho mole aí. Não, sul global. Porque o sul global. Porque o norte global, os atlantistas, eles não querem nada. A gente precisa, né, dessa cooperação. Ninguém liga. Um monte de trouxa, um monte de otário aí. Ó. Agora tem uma do preso. Acabou. Chora mais aí. Ficaram aí, sabe, durante 30, 40 anos repetindo esse discurso velho de universidade, da luta do marxismo contra a opressão. Pra quê? Pra nada. Fica igual palhaço. É só pra ver um resumo mais, né? De como o pessoal se posicionou. Pra vocês verem, gente, ninguém tá nem pro Maduro. Captura de Maduro. Veja o que dizem os países sobre a ação dos Estados Unidos. A Rússia classificou a operação como um ato de agressão armada e defendeu que as partes evitem uma escalada focando em soluções via diálogo. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, descreveu a ação como um ataque criminoso. E vai fazer o quê? Nada. Já o governo da Colômbia manifestou profunda preocupação e rejeitou medidas unilaterais que colocam em risco a população civil. Internamente, o governo venezuelano decretou emergência nacional e mobilizou o plano de defesa. E nada. Na Europa, a Espanha solicitou respeito ao direito internacional e a desescalada do conflito. Alemanha e Itália confirmaram... Olha, esse aqui é muito bom. Alemanha e Itália. A Alemanha é a potência econômica da Europa. Olha, a gente tem equipes aqui que estão acompanhando os desdobramentos em Caracas e a situação de suas comunidades no país, tá? Mas você é contra ou a favor? Não estou monitorando. Não, mas a Alemanha, você é o motor da União Europeia. Vocês estão contra ou a favor? Estamos monitorando. Relaxe. Confia que o Maduro vai levar essa. Tá preso já. A União Europeia cobrou moderação. O Trump foi moderado. Deixou o Maduro levar 4 mudas de roupa, fazer a barba, chegar todo bonitinho. Aí a Kallas, que ela é tipo uma secretária da União Europeia só para relações internacionais. Ela diz ter conversado com o Marco Rubio sobre os ataques. Aí tá aqui, ó. A União Europeia afirmou repetidamente que o seu Maduro carece de legitimidade, ou seja, ela não reconhece o Maduro, e defendeu uma transição pacífica. E foi muito pacífica. Não precisou nem disparar nada. Pegou ali o Maduro, botou de barquinho, foi dar um passeio, abraçar o Mickey. Em todas as circunstâncias, o princípio do direito internacional, a Carta da ONU deve ser respeitados. A plano da moderação, então foi muito moderado. Tá de Raider, de meia. Né? Moletomzinho. Quantos banhos o Maduro não tomou? Passou até perfume, rapaz, pegar lá bonito. Capaz tá jantando na carta do Trump agora, na hora dessa. Em contrapartida, o Milei já fez até festa, comemorou. Em publicação no Twitter, Milei reproduziu a notícia da captura do Maduro e escreveu: a liberdade avança? Ainda na América do Sul, o governo do Chile explicou preocupação com a situação. O Boric não tá nem aí, sabe? Já não é mais presidente, já teve eleição, nem disputou, nem chegou lá, ficou uma comunista versus o Cássio, que acabou se elegendo. O Boric tá aí só cumprindo tabela pra passar a vez pro Cássio e, enfim, tinha que fingir, né? Boric fez a publicação pedindo adesão aos princípios básicos do direito internacional. A crise venezuelana deve ser resolvida por meio do diálogo e do apoio do multilateralismo, não por meio da violência, da interferência estrangeira. São mais aí mais de uma década que não resolve. Esse diálogo já passou uma década e não estava resolvendo. Aí o Trump perdeu a paciência. Antes de mostrar isso daqui, pra gente falar dos políticos brasileiros, vale a pena relembrar uma besteirinha. Vamos ver se foi aqui em novembro. Dá um tiquinho. Só pra ver aqui o manchete. Não foi aqui. Acho que foi. Deixa eu ver se foi outubro. É isso aqui mesmo. É porque não tem a versão final, né? É só mostrar aqui pra vocês o índice, vai servir. No mês de outubro, nós tivemos o Prêmio Nobel, né? Eu acho que eu botei um título importante. Envelheceu bem, né? Diplomacia SG. Maduro na mira do Nobel. E depois Maduro na mira do Trump. O Prêmio Nobel, no final do dia, né? Foi só um aviso assim... que pode agir, Trump. Nós estamos te legitimando.
ter dado o prêmio Nobel pra Maria Corina, cara, isso não foi à toa. Aí, né? Vem lá. Primeiro, na verdade, começa com Trump lá agindo pra fazer o acordo entre Israel e a turma lá da Palestina em Gaza. Aí depois vem a Maria Corina, tudo mais. O Itamaraty, que é sempre top nativo, ficou quieto. O pessoal começou a reclamar, né? Que não quiseram falar nada. Enfim. Tem resposta, né? Aí teve a briga porque criticou o PT, tudo mais. Em torno de Lula critica a Nobel para Corina e compara a situação de Eduardo. Nobel de Corina expõe relações entre o governo e ditadura. Aí a gente lembrar um pouquinho mais. Ela dedica o prêmio ao Trump, né? Vai lá, Trump, meu prêmio é pra você. Quem indicou a Maria Corina pro Nobel? O Marco Rubio. Olha que coincidência, né? Enfim. Com o Nobel, a Maria Corina, governo brasileiro vê mais chances de ação militar dos Estados Unidos da Venezuela. E aí? E aí? Confirmou, não foi? É porque na política a gente tem muita coisa que não é do dia pra noite. Não é do dia pra noite. E acho que o governo Lula é composto de um bando de idiota que não sabe do que tá acontecendo. A gente vai chegar lá no final do vídeo pra gente falar sobre as consequências disso daí para o Brasil e para as eleições de 2026. Deixa eu ver aqui se eu encontro fácil. Julho. Foi julho ou agosto? Foi julho ou agosto. Sabe qual é a matéria que eu quero procurar? E o BRICS azedou pro Lula. Deixa eu voltar do fim pro começo. Nesse daqui. Eu quero a matéria do Jamil Chad. Deixa eu ver se tá. Se tiver, deve estar nesse capítulo aqui do Lula. Se não, no mês seguinte. Eu acho que deve estar em agosto, porque mal começou. Tá, deixa eu olhar aqui, ó. Eduardo, sendo menos dolorosa. Defensores do regime. Talvez possa estar aqui, sendo menos dolorosa, mas deixa eu ver aqui mais, né? Mas você continua. Clima na corte deteriora. Deixa eu ver se por acaso tá aqui. Deixa eu ver do fim pro começo. Voltar assim pra ver. Jair Faquin. Deixa eu dar aqui um Jamil pra ver. Se não, vou não. Eu sei como encontrar. Eu não vou saber em qual Atlas isso vai estar. Vou botar flautista. É nada a gente bota, não. Flautista de Genebra, mas talvez não esteja aqui não. Deixa eu dar uma pausa e pegar a notícia. Aqui a notícia, ó, para não ficar pensando no Atlas e não perder muito tempo. Lula tenta congelar a crise e evitar a ingerência de Trump na eleição de 2026. O foco do Lula sempre foi esse. O foco do Lula vai continuar sendo esse. Lula vai rifar todo mundo que for necessário, sem exceção, para se manter no poder. E o Maduro, coitado do Maduro, que o Maduro aí continue aí, vai, fica aí apoiando. Confia aí que o Maduro, né, que o Lula vai apoiar ele. Tá aí, preso já. Mas voltando. Além da esquerda, né, no Brasil, o centro democrático também resolveu criticar o Trump. Começando aqui pelo grande Aécio Neves, em nome do PSDB, já que ele é presidente da sigla, o PSDB repudia a invasão. Pronto. Mas ele diz, ó, mas isso não significa também que eu apoio o Maduro, né? E aí, irmão, resolve como? Eu odeio isso, sabe? É papo de idiota. Não, nós somos contra o Maduro, mas também repudiamos a invasão. Tá, e resolve como? E resolve como? Igual no Brasil. Ai, não somos a favor da censura, mas esses métodos bolsonaristas também não dão. Tá, e resolve como? É preciso também registrar que a deterioração política, econômica e social da Venezuela foi ignorada por anos pelos governos brasileiros do PT. Tá, mas e daí? E se o Brasil não tivesse, sabe, deixado de lado, ignorado? E se mesmo sem ignorar o Maduro ainda estivesse no poder, a fazer o quê? O PSDB reitera seu apoio às forças democráticas venezuelanas e defende uma saída pacífica, negociada e legítima para a crise conduzida pelos próprios venezuelanos. Papo de bocó. Aí junto a ele, Eduardo Leite, garoto do Kassab. Era do PSDB antes, né? Mudou nada.
Diante dos graves acontecimentos na Venezuela com a invasão pelos Estados Unidos, a captura do Maduro, eu manifesto minha profunda preocupação com a escalada de tensão em nossa região. Oh, meu Deus. Aí vem lá a violência exercida por uma nação estrangeira contra outra soberana, à margem dos princípios básicos do direito internacional, em espécie o de não intervenção, é igualmente inaceitável, blá blá blá, bibibi, bababô. Playboyzinho chato, hein? E aqui? Liberais. Eles sempre acelerando. Amoedo. A invasão da Venezuela para a captura de Maduro é uma péssima notícia para o mundo. E aí ele fica muito chateado que no Brasil você tem pré-candidatos à presidência comemorando o fato, tipo Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro acha que foi bem feito. E você vê, né? Essa postagem eu coloquei porque eu também não podia deixar passar. Tinha que dar aquela perturbada. Ex-diretor do Banco Central. Olha aí, ó. Olha o Banco Central Independente. Olha os liberais, ó. Ninguém perguntou. Mas o que eu acho desse episódio na Venezuela, né? Por mais que Maduro seja um ditador e não há dúvidas, e moralmente mereça perder o poder e ir pra cadeia, a forma de fazer ele está errada e é injustificável. Tá chorando. Coitadinho. Oh, meu Deus. Leva pra casa. Leva pra casa. Bota na tua casa, vai. Vai lá fazer carinho nele. Essas são as pessoas que dão opiniões econômicas. Esses aí são os donos da ortodoxia liberal brasileira. O Banco Central já foi, né, conduzido por esse tipo de gente. Não mudou nada também, né? Porque agora tá na mão do Galípolo. E por fim, né? Eu não vou nem entrar no texto. Esse lixo, dessa desgraça aí, desse inferno do Satanás. Tem nada pior que isso no Brasil. Tô falando da Globo. Editorial em nome do CNPJ. Tirania de Maduro não justifica a TAP de Trump. Se um dia Trump invadir o Brasil, que leve a Globo junto. Que tenha como alvo prioritário. Sabe? Essa porcaria, esse lixo aí fechar. Acho que não tem nada nesse país que sei lá, acho que eu dei tanto contra a Globo. Como é que pode uma coisa dessa, né? Saindo da Globo, mas pra falar do jornalismo, teve gente que apoiou. Não me surpreende tanto, que foi o Mário Sabino. Já o posicionamento do Estadão me surpreendeu, mas a gente já chega lá. Vamos aqui primeiro ver o Mário Sabino. Em primeiro lugar, eu não julgo que houve um ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela. Eu acho que houve uma operação dos Estados Unidos a favor da Venezuela. Nós temos sempre que comemorar quando um ditador sanguinário cai, né? E foi o que aconteceu hoje. Os Estados Unidos já vinham há cerca de um mês pressionando, inclusive com o envio de uma frota poderosíssima ali para a costa da Venezuela. O ditador Maduro, foi oferecida a chance dele sair, de cair fora. Ele, eu acho que subestimou a capacidade americana e também a vontade americana de tirá-lo do poder, e foi o que aconteceu agora. Agora, me surpreendeu mesmo foi o editorial dos nossos golpistas do Estadão, né? Os fins, os meios e o dia seguinte na Venezuela. O Estadão não veio falar sobre, não era para ter invadido, não. Não, a preocupação do Estadão é outra. É uma preocupação realmente legítima. A captura de Maduro por forças militares dos Estados Unidos não desperta lamento quanto ao destino do ditador, mas isso não equivale a endossar os meios empregados pelo Trump. Ele também está falando que está errado, né? Até agora. Maduro era um governante ilegítimo após fraudar eleições e sustentava seu regime por meio do aparelhamento do Estado, da criminalização da oposição e da repressão violenta da sociedade civil e do colapso deliberado da economia venezuelana. É tipo o Brasil, né? Sua queda em si não é o problema. O problema começa quando se supõe que a Venezuela tornou-se um país democrático, né, da noite para o dia. Aí, olha para isso aqui agora. Olha que parágrafo. O maior teste da operação militar norte-americana está menos no que ocorreu na madrugada de ontem e mais no que segue. Quem governa a Venezuela no dia seguinte? Com que autoridade? Sustentado por quais instituições?
A queda de um regime, em grande medida personalista, não dissolveu automaticamente as redes que o sustentavam. Militares cooptados, milícias armadas, economias ilícitas e atores externos interessados no vácuo de poder. Libertação sem governança costuma ser apenas uma pausa entre desordens. O Estadão aqui está te explicando o que é uma mudança de regime. E tanto pode ser por bem, por mal, democracia ou não, ou, sei lá, revolução, golpe do bem, golpe do mal, chama do que quiser. Não tem como você ter uma mudança de regime só derrubando uma pessoa. Não tem como você fazer uma revolução, dar um golpe derrubando uma pessoa só. Mas no Brasil eles se garantiam que Bolsonaro ia dar um golpe de Estado. E tinha uma ala de gente meio doida da cabeça que acha que bastava Bolsonaro decretar estado de sítio e estava tudo resolvido. São inúmeras pessoas que compõem a máquina pública. E você conseguir que essas pessoas cumpram determinadas ordens é o grande X da questão. Nada disso equivale a defender o status quo. A Venezuela precisava de uma saída. O Estadão está passando pano pro Trump. A questão é se a forma escolhida amplia ou reduz as chances de que essa saída resulte em algo melhor. De um ponto de vista democrático-liberal, o juízo final recai menos sobre a audácia da ação e mais sobre suas consequências institucionais. Ah, tá. Então, assim, quando se dá um... Porque aqui, se fosse no Brasil, era golpe. Assim, quando se dá um golpe para você tirar um ditador, se trouxer melhoria para a vida das pessoas, é bom. Bom saber disso, viu? O que separa uma transição democrática de um novo impasse de consequências imprevisíveis não é a força empregada, mas a capacidade de transformar poder em ordem. Esse é o desafio que começa agora. Pois é. E vamos falar, né, do acordão. Vamos falar, botei ali, né, o mundo sendo ali, ó, debatido ali por quem manda. Cabeça de Cogumelo, também conhecido como Raquel Landim, escreveu: será que Maduro foi entregue a Trump? Há sinais que indicam que sim. Isso daqui não saiu da cabeça dela, que ela não é analista de geopolítica. É o da The Economist. A nossa querida Economist, que citamos no vídeo ontem, né? A turma dos Rothschild. A revista dos Rothschild faz uma pergunta importante em seu editorial. Será que alguém do círculo íntimo de Maduro o vendeu para os americanos? A indagação faz muito sentido. Em menos de 3 horas, as forças especiais americanas entraram em Caracas, retiraram vivo o homem que deveria ser o mais protegido da ditadura venezuelana. Houve um bombardeio de áreas militares importantes para o regime, mas muitos locais foram deixados intactos, né, intocados. Alguns ataques duraram menos de meia hora. Os Estados Unidos têm 20 mil marines no Caribe, na maior deposição de força naval desde a crise dos mísseis de Cuba em 62. Não desembarcaram ninguém. Ninguém. Ou seja, não perderam vidas americanas sem nenhum custo político para o Trump. Durante a coletiva de imprensa, militares americanos agradeceram a colaboração da CIA, da NSA. Eles também esclareceram que, entre a entrada e a saída do complexo de Maduro, a operação de extração do ditador durou 1 hora. Apenas um helicóptero americano foi levemente atingido ali, né, mantendo condições de navegação. Todos os helicópteros retornaram trazendo Maduro e a esposa com eles, num sinal de que o ditador estava muito mal guardado pelo seu exército. Segundo especialistas, existem 2 grupos políticos disputando poder na Venezuela: o de Diosdado Cabello, ministro do Interior, Justiça e Paz na Venezuela, e o de Vladimir Padrino Lopes, o ministro da Defesa, que falou que ia lutar, ia defender o Maduro, defendeu muito, né? Em pronunciamento, o poderoso Diosdado, supostamente o braço direito de Maduro, condenou a grave agressão militar, pediu à população para recorrer à luta armada, mas assim como Lula, nem falou no nome do Maduro. Impossível ainda saber qual será o destino da Venezuela, mas é fato que trata-se de um país extremamente militarizado, em que o poder se concentra no exército. Se havia alguma chance de tudo ficar igual, ou seja, o poder permaneceu com os mesmos grupos, o Maduro precisava sair. Gente, é só pensar nisso, gente. Pensa tudo que aconteceu ontem, sabe? As notícias que já estavam assim há meses, que o próprio Maduro ligou pro Trump pra negociar uma saída honrosa, né? Pô, dá uma anistia aí pra galera pra gente sair na boa. Eu não vou dar não, velho.
Vou dar não. Entrega aí que a gente pelo menos garante a segurança. Morrer você não vai. Tá aí. Tu acha mesmo? Maduro, um ditador. Porque o exército lá é o miserável dos Estados Unidos. Chegou lá e abateu todo mundo sem tomar um tiro, sem nada. Pelo amor de Deus, gente. O cara foi lá rapidinho. Em menos de 3 horas tava tudo resolvido. Até os Rothschild estão falando. Aí, para trazer pessoas de diferentes matizes, né? Você tem aqui os Rothschild. Mais ou menos próximo aí você tem um Pedro Cerise, um liberal, dono do antagonista. Sobre a Venezuela, mesmo com toda a superioridade militar, não é plausível acreditar numa operação que durou 3 horas e ninguém morreu. Se não estivesse combinado com alguém na Venezuela. Esse alguém é quem controla o executivo venezuelano. Trump negou imediatamente Corina como sucessora natural. Trump falou, pô, beleza aí, Corina, eu gosto de você, mas você não tem a representatividade. Até porque quem disputou a eleição foi Edmundo Gonzalez, mas ao negar isso, né, e o Trump falar que não vai administrar interinamente, você vê que, vamos ver aqui, né, vamos ver. Vamos ver se tem alguém que dá pra salvar nesse meio do processo. Ao invés disso, manteve a vice de Maduro, que por coincidência estava em Moscou e prometeu trabalhar com os Estados Unidos na transição. Isso aqui eu nem vi se ela realmente prometeu. Maduro não aceitou nenhuma proposta americana para sair do poder. Os militares sabiam que economicamente e militarmente era uma questão de tempo. Ofereceram a Trump uma vitória política, enquanto tentam prolongar, né, o seu poder na Venezuela. Putin e Xi deram o aval. As manifestações públicas vão ser de condenação, mas na prática nada vai ser feito. Não sei se Lula foi pego de surpresa, mas a opinião dele não era relevante para ninguém envolvido. A Venezuela vai melhorar mesmo que ainda não tenha uma democracia por um bom tempo. E, gente, um representante do Xi Jinping lá da China tava com Maduro, sei lá, 12 horas antes do ocorrido. Capaz de ter passado até a direção, ó, tive com Maduro, ele tá no lugar tal, na hora tal, pode ir aí, que eu até já avisei pra ele que vocês vão pegar ele amanhã. Aí, esse perfil que eu encontrei, esse cara se classificou como Movimento Nova Roma. Não acho que esse cara é de direita, né? O cara que já tá mais pra esquerda. Enfim. As primeiras informações sobre o ataque na Venezuela apontam fortemente para uma espécie de acordão entre figuras políticas e militares internas com os grandes personagens internacionais. A operação norte-americana foi ensaiada aos mínimos detalhes, contando com um ataque simbólico ao mausoléu de Hugo Chávez. Tudo indica também que Delcy Rodrigues esteja em Moscou, em visita oficial sem maiores informações. Coincidência, né? Rapaz! Só prenderam o Maduro, velho. Aí o Rafael Machado, aquela nova resistência. Esse realmente é duguinista. O Duguinho tá chateado. Coitado do Duguinho. Sobrou nada pro Duguinho também. Ele colocou a notícia, né? Joesley Batista visita a Venezuela para pressionar por renúncia de Maduro. Gente, eu acho que o Joesley foi sem anuência dos Estados Unidos. Lembrando que os irmãos Batista, eles não só vendem carne, né? A gente tava falando ontem. Eles também estão na parte de energia. Já teve notícia deles, denúncia, né? Para comprar energia da Venezuela e revender para o Brasil. E eles no meio do caminho. Denúncia da revista Piauí. Notícias antigas de como os batistas ajudaram o governo venezuelano também com comida, com proteína animal lá atrás. E dizem aí que talvez eles tenham também algumas coisas ligadas ao petróleo. Eu sei que o Rafa Machado fala assim, ó, essa reunião aconteceu pouco antes do fim das sanções ao Brasil e do alívio, né, o fim da Magnitsky para cima de Dom Pedro III. Aliás, até agora não se esclareceu o que é que o Brasil cedeu aos Estados Unidos. Será que o Trump ia tirar Magnitsky de graça, gente? Pera aí, né? A probabilidade do Brasil não ter tido qualquer papel nessa reviravolta é muito baixa. Alguma coisa... A diplomacia brasileira oficial ou a extraoficial, que é do Joesley. Alguma coisa foi feita, viu? Algum acordo rolou. Mas tenho a certeza que rolou. E esse cara, nesse ponto, eu acho que é a voz de maior relevância. Por quê? O Thiago dos Reis talvez seja o petista mais mentiroso da rede social. E as mentiras desse cara é aquela coisa que tu fala, meu Deus do céu, velho, quem acredita nesse cara? Esse cara aqui talvez seja o maior lulista do Brasil. Eu não consigo conceber uma pessoa que defenda mais o Lula do que o Thiago dos Reis. E mesmo o Thiago dos Reis diz claramente,
Houve traição do alto escalão do exército da Venezuela ao Maduro. Estados Unidos chegaram ao quarto dele sem disparar um tiro. Sistemas de defesa aérea não foram acionados. Transportaram o Maduro sem nenhuma resistência. Se aconteceu na Venezuela, imagine no Brasil, onde mais da metade dos generais são bolsominions e só não deram golpe porque são cagões. Imagine a facilidade que seria. Tá me deixando sonhar, viu, Tiaguinho? Não tem pra onde correr. Rolou um acordão. O que é que tá na mesa? Não sei. Aqui teve um acordão. Isso é inquestionável. Pelo amor de Deus, gente. Basicamente foi o Uber. O Maduro foi pego de Uber. Só que em vez de mandar lá um motorista, nós botou os caras armados só pra fingir lá. Foi o Uber. Sem nenhuma resistência. Nenhuma. Vou entrar no país pra pegar o ditador sem nenhuma resistência. Mas vamos lá. Vamos falar mais, né? Até os impactos. Brasil. O risco do ataque vai além de Caracas. É mesmo, é? Vai chegar no Brasil também, Miriam? Mantido por fraude e força militar, Maduro era indefensável, mas a arrogância imperialista de Trump é uma ameaça a qualquer país. O Brasil? A intervenção militar dos Estados Unidos ecoará muito além da Venezuela. Parece até o mesmo título, né? Copia, mas não faz igual. Ataque de Washington marca a ruptura histórica para a América do Sul e obriga a região a repensar seus pressupostos estratégicos. Tem muita estratégia no Brasil. A estratégia do Brasil é perseguir Bolsonaro e torturá-lo, é só isso. Aí veio o Marcelo Godoy. Como uma nova estratégia de defesa dos Estados Unidos afeta o Brasil ao priorizar o hemisfério ocidental. Aí eu li isso e falei, já me parece algo que eu comentei em vídeo. Aí ele vai, a ação da Venezuela pode ser explicada pelo documento divulgado pela Casa Branca. Documento, acho que eu falei sobre isso. Que usa o realismo flexível. Eu falei, eu tenho certeza que eu falei sobre isso. E o primeiro parágrafo começa. Se a nova estratégia nacional de segurança... Comentamos sobre isso, né? Destrinchamos todo esse documento. Eu fico feliz de saber que eu não gasto o tempo de vocês com idiotices, né? Falei, não, vamos ver, gente, esse documento é importante. É realmente uma guinada em termos de política externa nos Estados Unidos, né? A maior guinada já feita desde o pós-guerra. É o pós-1945. Enfim, provocou reações entre aliados europeus em razão de seus ataques aos rumos da União Europeia, quase abandonando a própria sorte diante dos tronos de Moscou. O documento divulgado pela Casa Branca há um mês deixou claro que uma das mais importantes mudanças geopolíticas da atualidade não está do outro lado do Atlântico, mas no chamado hemisfério ocidental, onde está o Brasil. É ele que fundamentou a ação do Trump na Venezuela. Como notou então o coronel Paulo Roberto da Silva Gomes Filho, do Centro de Estudos Estratégicos do Exército, era a primeira vez que um documento desse tipo, né, o hemisfério ocidental passava a ser o foco central da estratégia americana. Aí falava, né, e para o coronel significava menos atenção à Europa e ao Oriente Médio, mais atenção ao Brasil, América do Sul e ao Caribe. Mas de que forma essa atenção se daria? Além de levar à prisão de Maduro e a captura do petróleo do país, como nova estratégia pode explicar a química entre Lula e Trump para além das simpatias mútuas? É possível encontrar parte dessas respostas no texto do documento. Um dos pontos importantes dele é a exposição feita pela Casa Branca de que sua política na região deve se concentrar em recrutar campeões regionais que possam ajudar a criar uma estabilidade tolerável na região, mesmo além das fronteiras desses parceiros. Esses países ajudariam a deter a migração ilegal e a desestabilizadora e neutralizar cartéis, além de impulsionar investimentos nos Estados Unidos, como os feitos pela JBS e pela Embraer. Ao dizer que a administração Trump pretende recompensar e incentivar os governos, partidos e movimentos da região que estejam amplamente alinhados com nossos princípios e estratégia, o documento americano afirma, ao mesmo tempo que Washington não deve desconsiderar governos com perspectivas diferentes com os quais, no entanto, compartilhamos interesses e que desejam trabalhar conosco. Esse seria o caso da coalizão liderada por Lula, mas ainda há outro ponto que explica a disposição de um governo como o de Trump, influenciado por setores de uma direita extremada, de manter boas relações com o governo petista. Trata-se do trecho que o documento aborda o que chama de realismo flexível. A política dos Estados Unidos será realista ao que é possível e desejável buscar em suas relações com outras nações. Buscamos boas relações e relações comerciais pacíficas com as nações do mundo, sem impor a elas mudanças democráticas ou outras mudanças sociais que difiram amplamente suas tradições e histórias, afirma o texto.
Se se aplica a ditaduras árabes, por que não seria também aplicável ao caso brasileiro? E concluem: os Estados Unidos traçarão seu próprio rumo no mundo e determinarão seu próprio destino livre de interferência externa. Para o coronel Paulo Filho e para 3 generais e um almirante consultados pela coluna, tudo isso pode ter consequências para o Brasil, além das relações da Casa Branca com o governo Lula. E elas devem se manifestar principalmente por meio de pressão a respeito dos minerais estratégicos, das terras raras, dos investimentos chineses em tecnologia, energia, portos e o 5G, das decisões políticas federais e estaduais que prevejam parcerias com a China, das políticas comerciais e industriais que incluam potências extra-regionais. O mundo foi redividido. E a América do Sul votou basicamente ser território sob domínio dos Estados Unidos. Melhor a China e a Rússia procurar, né, se concentrar no leste asiático e no leste europeu. Derrubada de Maduro pelos Estados Unidos é divisor de águas da política externa americana e marco da erosão do multilateralismo, que ninguém mais levava a sério. Ninguém respeita a ONU, só idiota. Os patrões do Lula estão enfraquecendo, exatamente. É nova era petista. Esse texto aqui acho que resumiu muito o sentimento da maior parte das pessoas que eu conheço, né? E que eu acho que eu me incluo também. Não, mas o direito internacional, mas o direito internacional não permite. Ô irmão, se o direito internacional permite que um ditador genocida que toca o terror, mata pessoas, socialista, vende drogas, né, governe por décadas sem qualquer freio, eu quero é mais que o direito internacional vá para casa das cucuias. Acabou. De uma forma muito mais analítica e trazendo alguns pontos relevantes, o Arthur escreveu um texto bem interessante mesmo. Principalmente o final vai fazendo mais sentido. Começa meio frio e vai esquentando. Olha o que o Arthur diz, né? Essa foto do Maduro com os caras do DEA, essa daqui, ó, diz muito sobre o novo regime global que Trump está implantando. Ao contrário das críticas sobre a invasão a uma nação soberana baseada no direito internacional, a estrutura legal que sustenta a Operação Eclipse representa uma inovação na projeção de poder americana que merece uma análise. Começo pela declaração da Procuradora-Geral Pombondi, cujas palavras trazem a questão para o direito penal. Foi um enquadramento preciso e intencional. Eles quiseram fazer isso de propósito, para tirar essa para o direito internacional para ir para o direito penal. Por quê? Bom, Maduro não é chefe de Estado. Ele é um suposto narcotraficante internacional. Suposto foi o que ela disse. Por isso a operação não foi ato de guerra. Foi uma missão de grande sucesso para capturar, né, criminosos, indiciados. A arquitetura legal transforma o que a lei internacional caracterizaria como um ataque, né, armado em uma lei americana caracteriza como a aplicação de um mandado de prisão válido contra quem toca o terror. A fundação disso foi lançada em 26 de março de 2020, quando o Distrito Sul de Nova York abriu uma acusação para o Maduro, né, de conspiração de tocar o terror e relacionada a substâncias que deixam você biruta. A acusação nomeou co-réus, além do Maduro, o ministro da Defesa, o Vladimir Padrino Lopes, o Diosdado Cabello e o Carvajal. Esse já está preso, já está delatando. Isso não foi um gesto político, foi uma construção de uma arquitetura legal que justificou a operação de ontem. A escalada crítica veio em 24 de novembro de 2025, quando o Departamento de Estado designou o Cartel dos Sóis como uma organização que toca o terror. O documento do Registro Federal 2025-20750 nomeou explicitamente o Maduro como chefe da organização. Essa designação transformou completamente a base legal. Sob a estrutura FTO, qualquer pessoa que forneça suporte material à organização torna-se criminalmente responsável. E qualquer ação contra a liderança da organização se enquadra nas autoridades expansivas concedidas ao direito para operação de contra-terrorismo. A verdade desconfortável que os críticos internacionais, incluindo a União Europeia, não podem dizer em voz alta é que a operação da Venezuela representa não uma aberração, mas um esclarecimento de Trump. E aqui que agora tudo vai se encaixar. A ordem internacional baseada em regras, o direito internacional, na medida em que já existiu como restrição ao poder americano, foi revelada como ficção aspiracional. Não resolveu nada, colocou o mundo no buraco. O judiciário globalista não é mais legitimado como autoridade competente.
E esse talvez seja um dos grandes pontos do que aconteceu ontem. Não ligamos pra vocês. Já deu. Tá todo mundo vendo que tá dando errado. Acabou, velho. Esse papinho, ai, resolvendo no diálogo. Já deu. Não. 9 os princípios de governança global estão por detrás da operação na Venezuela. Primeiro, predicados legais serão construídos para fornecer justificativa doméstica para a ação. A designação enfiou a acusação de tocar o terror, o não reconhecimento de governos hostis, cria uma arquitetura legal dentro da qual as forças americanas operam. Esses predicados podem não satisfazer o direito internacional, mas satisfazem o direito americano, que é o que importa para os tribunais americanos e os membros do serviço americano. 2. As instituições internacionais serão ignoradas quando não forem úteis. O Conselho de Segurança da ONU vai se reunir? Rússia e a China vão condenar? Nada vai acontecer. O poder de veto americano impede ações vinculativas contra os interesses americanos. Ah, acabou! Não é só uma nova diplomacia global, mas um novo ordenamento jurídico internacional. O governo brasileiro, desde lá de trás, só estava preocupado com uma coisa quando veio as tarifas Magnitsky visto: garantir que o Trump não interferisse nas eleições de 26. Ontem, eu acho que a candidatura do Flávio Bolsonaro ganhou um apoio, viu? Eu acho que Trump passou um recado que é Flávio 2026, viu? Assim como invadiu militarmente a Venezuela pelo petróleo, Trump ia gerar politicamente nas eleições do Brasil pelas terras raras. O tio Sam vem aí. Aí a musa Daniela Lima, ela disse que a ação na Venezuela reforça receio de intervenção dos Estados Unidos na eleição brasileira. Não precisa dar play não, né, no que ela tá falando. Esse vídeo aqui chama muito a minha atenção, porque eu não sou um especialista em estética, não sou um cara muito bonito não, mas você vê claramente que o cabelo da Daniela Lima tá muito mal cuidado. A raiz dela, vamos perceber que o cabelo dela não é liso, tá muito mal pintado, porque você vê claramente que tem mais de 2 dedos desde que ela pintou o cabelo ali de louro pra cor original do cabelo dela. Ela tá muito mal cuidada, viu? Tá muito, você vê a diferença da Globo pra UOL. Realmente a Dani, pô, nem batom tá passando, pô. Pelo amor de Deus. O cílio ali tá até ok, né? A sobrancelha tá mais ou menos, não parece que tá, parece que ela fez sozinha. Tá economizando até o dinheiro da sobrancelha. Você vê que tá desproporcional um olhando pra outra. Mas enfim, né? Lula vai ter que andar numa corda bamba. Lula não sabe como defender o Maduro e a Venezuela sem ofender o Trump. A corda do governo brasileiro está bem esticada. Lula está numa saia justa, pois precisa defender paz sem defender o Maduro. E vamos voltar para trás. Assim como o governo brasileiro sabia que o Nobel... Lembra que eu falei o Atlas? Gente, lembra aqui do Atlas, ó, notícia. Que o governo brasileiro sabia muito bem que o Nobel para Maria Corina reforçava que o Maduro ia rodar. O governo brasileiro sabe muito bem e por isso que está preocupado com 2026. Isso aqui foi de ontem, mas no mês de dezembro, e não deu tempo da gente comentar muita coisa, e os eventos estão impedindo da gente comentar, mas para relembrar hoje, ó, a mesma Patrícia Campos Melo, a mesma da notícia lá, acho que de outubro, né, que falou, ó, o governo Lula tá preocupado com o Nobel. A mesma Patrícia Campos Melo diz, governo Lula avalia que Trump pode tentar interferir na eleição brasileira. Não pode, vai. Vamos parar de especulação, né? Vai interferir, não tem pra onde correr. Aqui meter Lula e Trump não deve impedir que os Estados Unidos tentem interferir na eleição de 26, da mesma maneira que intervieram nos pleitos de Argentina e Honduras, na visão de governo do Brasil. Na opinião de um alto funcionário do governo Lula, ao remover grande parte das tarifas, né, e a Magnitsky, Trump pode ter feito apenas um recuo tático após a malfadada tentativa de impedir a prisão de Bolsonaro. Mas o Brasil conta com a possibilidade de Trump usar no Brasil a mesma estratégia adotada nas eleições da Argentina e de Honduras. Na eleição legislativa da Argentina, Trump condicionou a concessão de um pacote de ajuda financeira ao país de 20 bilhões de dólares a um bom desempenho do partido do Milei. E funcionou, viu? Eita!
Na eleição da Honduras, Trump apoiou abertamente o candidato da outra direita, né, o Asfura, e a presidente do país, a esquerdista Xiomara Castro, alega que houve um golpe eleitoral por causa da interferência do presidente dos Estados Unidos. E além disso, ainda no mês de dezembro de 2026, e que não deu tempo também para comentar em vídeo, mas está no Atlas de dezembro, a BIM aponta risco de interferência externa e de atuação do crime organizado nas eleições de 26. Aí ela fala, né, rapaz, a Folha age como se 2022 tivesse sido uma tarde tranquila no parque. De repente, interferência externa vira novidade e o crime organizado teria resolvido descobrir as eleições só agora. Interessante como certos alertas só ganham manchete quando ajudam a construir o clima que o governo Lula precisa. Quando o país atravessou um pleito inteiro sob pressão política, jurídica internacional, aí era conspiração. Quando a CIA atuou para dar um golpe de Estado contra Bolsonaro, todo mundo bateu palma. Agora aguenta, agora aguenta. Ai, por que vai abrir? O precedente já foi aberto, eu já perdi a paciência, sabe? Maduro, chore, 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 chore. Esquerda, chore. Já deu. Né? Não... Ai, conversa mole dessa gente, rapaz. Tá aí, né? Um breve resumo dos principais momentos do dia de ontem. Vamos ver se o Brasil e o mundo dá um pouco de paz pra gente conversar até sobre a candidatura do Flávio. Tem muita coisa pra gente comentar. O relatório do EACTA hoje do Vaca Vila Real, dentre outras coisas. Por hoje, eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, se tornar membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro. O único registro, único, não existe outro. Eu te desafio a encontrar algo similar da história do Brasil e do mundo. Kimpan.com.br. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!